E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Marinho, engenheiro civil, e hoje eu vou continuar ensinando para vocês como a gente calcula empuxo de terra em muros de arrimo, certo? Então, caso você tenha chegado aqui de paraquedas, esse é nosso segundo vídeo dessa série, certo? Então, o que a gente vai ver nessa série de vídeos? A gente vai ver o empuxo de terra com presença de sobrecarga, com água no solo, com solos estratificados e com solos coesivos, ou seja, vai ser uma série completa. No primeiro vídeo da série, a gente já tratou sobre presença de sobrecarga no solo e falou um pouco sobre os conceitos de empuxo ativo, empuxo no repouso e empuxo passivo, certo? Hoje a gente vai dar uma breve revisada no que a gente viu e vai falar sobre água no solo. Como você calcula o empuxo quando você tem algum lençol freático perto do seu muro de arrimo, certo? Então, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. Como eu falei, vamos revisar brevemente o conteúdo da aula passada no que diz respeito a empuxo, certo? Tensão horizontal no solo. Eu não vou falar novamente o que é empuxo ativo e passivo. Se você não souber, peço para que você volte à aula passada, é rapidinho, você assiste tudo e aí você consegue acompanhar muito bem a partir dessa. Mas eu vou fazer uma breve revisão para, caso você não tenha visto a passada, conseguir acompanhar essa. Então, segundo a teoria de Rankine, a gente tem que a tensão horizontal no solo em um ponto vai ser igual a K, a constante do solo, que multiplica a tensão efetiva vertical. É bom sempre frisar isso, porque vai ser muito importante nessa aula, tensão efetiva. E que a gente tem as constantes de empuxo ativo e passivo, dependendo se o empuxo, obviamente, vai ser ativo ou passivo. E que vai depender unicamente do ângulo de atrito interno do solo, certo? Então, quanto maior o ângulo de atrito interno do solo, menor vai ser essa constante ativo. E a passivo, como a gente viu na aula passada, a gente pode dizer que é o inverso da ativa, certo? Então, por exemplo, aqui do lado, só para vocês entenderem. À medida que eu vou aumentando aqui a profundidade, por exemplo, pegar um ponto aqui, eu vou ter uma tensão horizontal que vai ser igual a essa profundidade toda aqui, vou chamar de Hzinho, que multiplica o peso específico do solo aqui, γ1, certo? E para esse mesmo ponto, que eu vou ter essa tensão vertical, tensão efetiva vertical, eu vou ter também uma tensão horizontal, que ela vai ser igual justamente a essa tensão vertical, que multiplica aqui nesse caso, como a tensão, como a tendência do muro é ir para o lado esquerdo, vai ser Ka. Aqui do outro lado, muito parecido, eu vou ter, por exemplo, aqui essa profundidade, uma tensão vertical, que vai ser igual a um Hzinho diferente aqui, chama Hzinho linha, que multiplica o peso específico do solo. E para esse ponto eu vou ter uma tensão horizontal, que vai ser igual a essa tensão vertical, certo? Multiplicada agora de Kp, porque aqui o empuxo vai ser passivo. Então aqui tem um empuxo passivo e aqui eu vou ter um empuxo ativo. Então é basicamente isso que eu quero que você entenda, que é basicamente a gente calcular a tensão horizontal, a tensão vertical efetiva em um ponto, e a partir dessa tensão vertical efetiva a gente vai encontrar a tensão horizontal. Só que aí se complica um pouco quando a gente tem lençol freático, quando a gente vai ter presença de água no nosso solo. Então aqui você pode perceber que eu coloquei exatamente a mesma coisa que o mesmo exemplo do slide anterior, porém aqui eu coloquei um nível de água. Então tem duas coisas que vocês precisam saber para entender bem esse conteúdo. A primeira é que a tensão efetiva é relativa ao peso específico submerso. Isso, obviamente, aqui para tudo que estiver abaixo do nível de água. Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui ou aqui, eu tenho que analisar a tensão efetiva como sendo o peso submerso que multiplica a profundidade, ok? Lembrando que o peso específico submerso ele é igual ao peso específico saturado menos o peso específico da água, beleza? Então, peso específico submerso, ok? Para calcular a tensão efetiva. E com a tensão efetiva, como eu falei anteriormente, calcular a tensão horizontal no solo. E segunda coisa importantíssima é, a água não é solo, pessoal. Então, ela não existe um empuxo ativo de água, um empuxo passivo de água. A água vai sempre causar empuxo, independente se ela vai estar do lado ativo ou do lado passivo. Logo, a gente não vai calcular um coeficiente de empuxo ativo da água, um coeficiente de empuxo passivo da água. A gente vai simplesmente dizer que para a água o K é igual a 1. Logo, a tensão horizontal vai ser sempre igual à tensão vertical para a água. Tá certo? Então, isso também é importantíssimo. Então, ela não vai funcionar, ela não vai trabalhar como solo, porque a água não é solo. Então,
Para vocês entenderem bem, a gente vai fazer uma questãozinha aqui simples, mas que eu acredito que vai ajudar vocês a compreender isso, que é essa questão, exatamente como no slide anterior. Eu tenho até 2 metros de profundidade, um solo com peso específico de 17 kN por metro cúbico e ângulo de atrito interno de 30 graus. Aí depois eu vou ter um nível de água e abaixo disso eu vou ter um peso saturado de solo de 22 kN por metro cúbico. E aqui eu considerei que não iria haver variação, tá certo, no ângulo de atrito interno do solo. Porém, só para vocês entenderem, é comum sim que abaixo do nível de água o solo mude, ela se comporte de maneira diferente. Ou seja, pode ser que eu tenha um outro ângulo de atrito interno do solo. Nessa questão aqui, para simplificar, eu coloquei o mesmo ângulo de atrito interno, porém pode variar. Assim como coesão também varia. A gente não está vendo aqui ainda, mas a gente vai ver futuramente. Então vamos começar. Primeiro passo sempre vai ser calcular o coeficiente de empuxo. Aqui no caso vou considerar o coeficiente de empuxo ativo, que vai ser igual a tangente ao quadrado de 45 graus menos 30 graus por 2. Isso vai dar para a gente o coeficiente 0,33 aproximadamente. Tá certo, pessoal? Então, agora que eu já sei o Ka, eu vou calcular, lembra lá que eu falei, calcula primeiro as tensões efetivas verticais. Então, vou chamar esse ponto bem aqui de ponto 1, esse ponto aqui de ponto 2 e aqui no fundo de ponto 3, certo? Então, além disso, pessoal, no ponto 2 eu vou ter uma tensão do solo e uma tensão da água, e no ponto 3 eu vou ter uma tensão do solo e da água também. Então, vamos lá. Vamos com calma para vocês não se perderem. No ponto 1, o que está acontecendo no ponto 1? Quem vai ser minha tensão efetiva vertical? Vai ser 0, certo? Eu não tenho nada aqui em cima. Logo, a horizontal também é 0. Ok? Vou botar tensão horizontal também vai ser 0. No ponto 2, certo? Eu vou ter 2 metros de altura de um solo de 17 kN por metro cúbico. Então, quem vai ser a minha tensão vertical? Vai ser 2 vezes 17, certo? A altura vezes o peso específico, que vai dar igual a 34 kN por metro quadrado. Isso aqui, então, vai dar para a gente uma tensão horizontal de 34, que multiplica o Ka, 0,33. Isso vai dar para a gente uma resposta de 11,22 kN por metro quadrado. Tensão horizontal no ponto 2. Isso para o solo, certo? Então, no ponto 2 também eu vou chamar a tensão da água, certo? Sigma A. Que a gente sabe que a vertical é igual à horizontal, só que aqui vai ser 0, porque não tem água aqui. Só vai ter água a partir desse ponto para baixo. Então, a gente vai para o ponto 3. O que acontece aqui no ponto 3? Quem vai ser a tensão efetiva vertical? Vai ser os 34 que a gente já tinha anteriormente, certo? Que agora vão somar com esse 1 metro aqui de solo, só que agora com o peso saturado 22. Mas lembra que a gente tem que usar o peso submerso. Então vai ser 1, que é a altura de solo, que multiplica o submerso, que é o saturado, menos o da água. Certo? Aqui a gente está considerando, por simplificação, o peso específico da água como 10 kN por metro cúbico. Então, isso vai dar para a gente 46 kN por metro quadrado de tensão vertical. Logo, quem vai ser a tensão horizontal? Vai ser esses 46, que multiplica 0,33. Então, isso vai dar para a gente um resultado de 15,18 kN por metro quadrado. Então, a gente já calculou quanto é a horizontal no solo no ponto 2, no ponto 3. Agora, falta calcular aqui para a água no ponto 3. Então, a gente vai chamar no ponto 3 também, dizer que a tensão da água ela vai ser igual à altura, que é 1, que multiplica o peso de água, que é 10. Lembrando que o K da água também é 1. Então, isso vai dar para a gente 10 kN por metro quadrado. Tá legal? Então, a gente já calculou todas as tensões. Agora que a gente já calculou as tensões, a gente vai calcular o empuxo, certo? Que é simplesmente a resultante dessas tensões, é uma força. Então, vamos aqui. Eu até separei uma imagem aqui sem nenhum dado, para a gente poder riscar com mais facilidade. Então, preenchendo aqui em cima, minha tensão vai ser 0, certo? Aqui no ponto 2, a gente vai ter uma tensão de 11,22,
Ok? Tô colocando logo, não estou colocando unidade, pessoal, mas é quilonewton por metro quadrado, certo? Então vou traçar aqui, isso é para ser uma reta, beleza? E aqui embaixo no ponto 3, eu vou ter um 15,18 aqui, certo? Então aqui embaixo vai ser 15,18, certo? Fechar aqui. Então eu vou ter todo esse empuxo aqui, ó, empurrando o muro para a esquerda. Além disso, aqui é o nível de água, eu tenho empuxo de água, que aqui no ponto 2 a gente viu que era 0, mas lá embaixo, aqui ó, a gente viu que era 10. Então, aqui embaixo, empuxo de água aqui embaixo esse empuxo de água é 10, certo? Então a gente vai calcular esse empuxo, tá legal? Então, para facilitar, eu vou dividir em áreas. Vou chamar esse triângulo aqui de área 1, esse triângulo fechado aqui, ó, na parte de cima. Eu vou separar isso aqui em um retângulo, vou chamar esse retângulo de 2 e esse triângulo menor de 3, certo? E a água eu vou tratar separado, como eu falei, não é solo. Então, só para facilitar nossos cálculos, vou separar em 1, 2 e 3 e cada um desses vai ter uma resultante aqui, ó, que eu vou chamar de empuxo 1, que esse empuxo 1 vai estar uma altura 1 aqui da base. Aqui eu vou ter um empuxo 2 e aqui eu vou ter um empuxo 3 relativo a esse triângulo. Então, bora lá. Além, obviamente, não falei, mas eu vou ter também um empuxo da água. Tá legal? Então, vamos lá. Quem vai ser meu empuxo 1? Lembrando, todas as contas que eu estou fazendo aqui, pessoal, está sendo para 1 metro aqui de profundidade do muro, certo? Ou seja, 1 metro no outro sentido. Então, o empuxo 1 vai ser a resultante desse prisma, que no caso vai ser a área do triângulo, que é 11,22, que multiplica a altura, que é 2 metros, sobre 2. Então, empuxo 1 vai dar 11,22 kN. E quem vai ser o ponto de aplicação do empuxo 1? Vai ser 1 metro aqui de altura, certo? Mais 1/3 desses 2 metros, certo? Centroide do triângulo. Então, 1 mais 1/3 de 2 metros vai dar 1,66 metros, ok? Quem vai ser o empuxo 2? A área desse retângulo, que tem 11,22 aqui de base e 1 metro de altura. Então, 11,22 vezes 1, que dá 11,22 kN. E quem vai ser a altura do y2? Vai ser o centroide de um retângulo, que é metade dessa altura. Logo, 1 metro dividido por 2, 0,5 metros. E, para finalizar, o empuxo 3 vai ser igual à área desse triângulo. Aqui, pessoal, isso aqui vai dar 15,18 menos 11,22, que é 3,98, certo? Então, vai ser essa base, que é 3,98, que multiplica a altura, que é 1, sobre 2. Isso vai dar para a gente uma resposta de 1,99 kN. E o y3 vai ser 1/3 aqui de 1 metro, então 0,33 metros, certo? Pessoal, caso tenha alguma dúvida em qualquer parte do vídeo, pode deixar nos comentários que eu respondo, tá certo? Então, e caso tenha chegado até aqui, obviamente curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque a gente sempre traz conteúdo para vocês aqui toda semana. Tem 2, 3 vídeos aí das diversas áreas de engenharia para você ir acompanhando, tá legal? E para finalizar, a gente sabe que o empuxo da água, vou chamar de EA, é a área desse triângulo, então vai ser 10 vezes 1 por 2 dá 5 kN. E o YA é também 1/3 desse 1 metro, certo? Centroide do triângulo, então é 0,33 metros. Agora, a gente pode dizer então que o empuxo total do solo vai ser E1 mais E2 mais E3 mais E3, que isso vai dar para a gente um empuxo total de 24,43 kN. E o ponto de aplicação, vou chamar de YT, é igual a E1 que multiplica Y1, mais E2 que multiplica Y2, mais E3 que multiplica Y3, sobre
E1 mais E2 mais E3. Tá certo, pessoal? É o cálculo do centroide. Então, isso vai dar para a gente 1,02 metros. Tá legal? Então, a gente vai ter um empuxo de solo e um empuxo de água. Até separei aqui para vocês o que está acontecendo. Então, o que a gente vai ter? Vai ser um empuxo de solo aqui, que a gente calculou, a 1,02 metros de altura, e um empuxo de água, é W aqui, o mesmo EA que a gente tinha calculado, 5 kN a 0,33. Então, essas vão ser as resultantes que vão estar empurrando o nosso muro de arrimo, certo? E como desafio para você, que já assistiu nossas duas primeiras aulas, tente refazer esse mesmo exemplo, só que agora com uma sobrecarga lá em cima de 6 kN por metro quadrado. E deixe suas respostas no comentário. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que vai ser um prazer responder. Valeuzão e até a próxima.